Confiança em Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 46. Vamos ler e vamos desmiuçar todo este Salmo, versículo por versículo. Vamos ver como nós podemos confiar em Deus. Amém? E como é que nós devemos ter a nossa confiança em Deus. Podia só um pouquinho mais de som aqui em cima? Então o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que se mude a terra e ainda que se transportem os montes para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o Salmo 46 é um salmo que reflete a confiança inabalável do salmista em Deus. Nós aqui podemos ver a confiança que o salmista tinha em Deus. E a confiança nele permite-lhe descansar na mão poderosa de Deus sobre a sua vida, sabendo de que nada precisa temer, pois o Senhor está consigo. Então nós, hoje em dia, também precisamos ter esta mesma fé, também precisamos ter esta mesma confiança em Deus. Amém? Precisamos ter esta mesma confiança e este mesmo descanso em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós temos descanso. Amém? Então, quando nós descansamos, quando nós temos confiança em Deus, isso vai nos permitir que as circunstâncias e as tempestades se levantem contra nós, mas o nosso foco e a nossa confiança está absoluta em Deus. A nossa confiança está nele. Amém? Então, assim a pergunta que se impõe hoje é: você confia em Deus? Você confia em Deus? Tu confias em Deus? A tua confiança está nele? Não tem que responder já, amém? É só uma pergunta que podem dar a resposta a vocês próprios no final, amém? Então, vamos analisar então o Salmo 46. Amém? Primeiro, refúgio. No Salmo 46 nós vemos que Deus é refúgio. Versículos 1, 7 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a forma literária deste salmo traz um coro repetido de versículos 7 e 11 e a palavra-chave já iniciada no primeiro verso é refúgio. Então, refúgio, isso demonstra um plano de fuga, um plano de escape, um sítio onde tu te podes esconder, onde você se pode se proteger. Na linguagem de guerra, os guerreiros procuravam um refúgio que lhes desse segurança. Ainda hoje em dia, nas guerras atuais, os militares, os exércitos têm um sítio de refúgio, onde se escondem. Trincheiras, cavernas, não sei. Sítios onde eles podem fugir e ali refugiar-se do inimigo. Então,
O Salmo 46 fala-nos que Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar secreto. Porque esse refúgio que os militares usam, que os guerreiros usam, é um lugar secreto. Ninguém sabe onde está esse refúgio. Está escondido, está... Agora não me vem a palavra, mas está... Ou seja, está escondido, está... Mesmo que o inimigo passe por lá, não percebe que aquilo está lá. Está camuflado. É algo secreto que os militares, que os guerreiros usam para descansar. Então o nosso refúgio, o nosso lugar secreto está em Deus. Amém? E o salmista nos fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, assim, se Deus é o nosso refúgio significa que em tempos de guerra e aflição podemos nos esconder nele. Nos tempos de aflição, nos tempos de guerra da nossa vida, nós podemos fugir e esconder-nos nele, na sua presença. Porque quando nós estamos escondidos pela sua presença, o inimigo não nos vê. Porque nós estamos num lugar secreto, nós estamos com Deus. Então Deus é o nosso refúgio. E isso nos dá a confiança de que precisamos para continuar a lutar. Amém? O salmista declara que a confiança tanto em Deus, que confia tanto em Deus que se refugia nele. Salmo 91, 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente. Verso seguinte. Diz do Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Então, meu refúgio, o que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz, meu refúgio. Então, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, o nosso baluarte, em quem nós temos que confiar. A nossa confiança tem que estar posta em Deus. A nossa confiança não pode estar posta em coisa alguma, senão em Deus. E quando tu confias em Deus, o teu refúgio é Deus. Amém? Então, quantos de nós, às vezes, no meio das lutas e enfermidades e circunstâncias difíceis, não temos vontade de fugir? Então, o salmista incentiva-nos a fugir para a presença de Deus. Amém? Então, quem confia em Deus, refugia-se no Senhor. Então, diga comigo, eu confio em Deus. Ele é o meu refúgio. Então, Deus é o teu refúgio. Primeiro ponto, Deus é o teu refúgio. Diz lá então em no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? E socorro bem presente na angústia. Então, Deus é o nosso refúgio. Então, quando nos quisermos fugir e esconder das situações, vamos nos esconder, vamos nos refugiar em Deus. Amém? Segundo ponto que nos fala o Salmo 46. Não temer. Lá nos versos 2 e 3 diz, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, todos nós temos medo de alguma coisa, certo? O medo é uma arma do inimigo para paralisar as nossas vidas. E quase sempre o medo é baseado numa mentira, numa ilusão. Quase sempre o inimigo vem trazer medo ao teu coração com uma mentira ou com algo que não é verdade. Então podemos ter medo de coisas, situações do futuro, mas sobretudo o medo paralisa-nos e não nos permite alcançar e vencer barreiras. Mas quem confia em Deus não tem medo porque sabe que não está sozinho.
Então, se tu confias em Deus, tu sabes que não estás sozinho, porque Ele é o teu refúgio. Tu estás escondido nele. Então, tu não tens que temer, porque Ele está contigo. Se tu tens a tua confiança nele. Por isso, a palavra de Deus traz a expressão não temas 365 vezes na Bíblia. Ou seja, a Bíblia te adverte que em cada dia do ano tu não tens que temer. Amém? Então, todos os dias do ano há uma mensagem clara de Deus para nós. Não temas. Não temas, não tenhas medo. Ser forte e corajoso, eu estou contigo. Para sabermos que não há que temer. Então, portanto, não temeremos, ainda que, ou seja, ainda que tudo à nossa volta esteja a desmoronar-se, nós não temos que temer, porque Deus está conosco. Então, não temas, Deus está contigo. Amém? Quantos estão a entender nesta manhã? Então, quem confia em Deus não tem o que temer. Se nós confiamos em Deus, não temos o que temer. Então diz comigo, eu não tenho medo, pois o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está contigo, tu não tens que temer, tu não tens que ter medo, porque Ele é o teu refúgio e Ele é quem te guarda, é Ele quem te livra. Então, nós não temos que temer, porque o Senhor está conosco. E ainda que tudo à nossa volta esteja mal, Ele te protege, Ele te guarda, Ele traz salvação à tua vida. Amém? Então, se confiamos em Deus, Ele é o nosso refúgio e não tememos. Não temos temor do futuro, não temos temor do que vem para a frente, não temos temor das coisas más. Amém? Porque Ele está conosco. Terceiro ponto. Alegria. No verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, outra característica de quem confia em Deus é alguém que está alegre. É alguém alegre. Então, uma pessoa que não tem confiança vive triste e assombrada pelo mundo. Uma pessoa que não tem a sua confiança depositada em Deus, que não sabe o que Deus pode fazer por si, que não confia em Deus, é uma pessoa que anda triste, anda abatida, porque não sabe o Deus que tem com ela, ou o Deus que pode ter com ela. Mas tu tens Deus, tu tens que pôr a tua confiança em Deus, e quando a tua confiança está posta em Deus, mesmo que ao teu redor tudo esteja negativo, tudo esteja mal, tu podes ter a alegria de Deus em ti, dentro de ti. Amém? Então Deus quer que tu sejas alegre, Deus quer um povo alegre, um povo feliz. Então nós temos que confiar nele e saber que Ele é o nosso refúgio, que com Ele nada temos que temer. Amém? Amém? É isso. Então, nunca deixe o mundo roubar esta alegria que há em si, porque esta é uma manifestação do fruto do Espírito Santo na sua vida. A alegria é uma manifestação que o Espírito Santo está a habitar dentro de si. Que você está cheio do Espírito Santo. Vamos ver quais é que são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, ter alegria no nosso coração também é um fruto do Espírito.
Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo está a morar dentro de nós, nós temos alegria. Se nós confiamos em Deus, nós temos alegria. Amém? Então, quem não tem esta confiança, vive desanimado e fraco. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Disse-lhes: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçeis, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Então, a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Então, quando nós estamos alegres, quando nós estamos confiantes em Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo te enche, quando tu permites que o Espírito Santo te encha, tu estás alegre, estás feliz. Quando tu tens a tua confiança posta no Altíssimo, em Deus, tu estás alegre. Não há nada que te vá abalar. Não há nada que te vá cair por terra, porque tu estás num lugar secreto. Tu sabes que sempre que precisas, tu tens um lugar secreto que é na presença de Deus. E quando tu vais à presença de Deus, é esse lugar secreto, Ele te enche de força, Ele te enche de poder, Ele te enche de alegria. Amém? Te enche e faz com que a tua vida esteja posta diante dele e tu estejas confiante. Mas tu tens que confiar em Deus, tu tens que pôr a tua confiança em Deus. Amém? Então, quem confia em Deus tem alegria. Então diz assim: sou alegre porque confio em Deus. Então, irmão, não vamos viver mais em tristeza. Não vamos viver mais derrotados, com cabisbaixo. Não vamos andar mais tristes. Vamos pôr a nossa confiança em Deus. Vamos buscar a alegria que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus tem alegria para ti. Deus quer que o seu povo seja um povo alegre, um povo feliz. Então vamos pôr a nossa confiança nele. Ainda que tudo à nossa volta pareça estar a desmoronar, estar a cair, vamos pôr a nossa confiança nele. Porque ele é omnipotente, ele é poderoso. E não temos que temer nada. Amém? Quarto ponto. Firmeza. A nossa vida tem que estar firme em Deus. Versos 5 e 6, lá de Salmos 46. É o que nós estamos a ver, amém? Estamos a desmiuçar o Salmo 46, que nos fala sobre confiança em Deus. Então, diz no versículo 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Então, o ser humano é por si mesmo incoerente e contraditório, além de inconstante. Nós, por nós mesmos, não somos nada firmes. Somos incoerentes, contradizemos-nos. Amém? As pessoas tornam-se frágeis e incertas a cada dia mais. Os valores e princípios alteram-se. Muitas pessoas vivem sem compromisso, querendo viver a vida de uma forma totalmente desprovida de foco e convicção. Irmão, nos tempos que correm, nós podemos ver que esta sociedade é uma sociedade que quer viver a vida literalmente, quer viver no pecado, no mundo. São inconstantes, não estão firmes em nada. Esta sociedade não tem paternidade, não tem propósito. É uma sociedade completamente depravada, completamente irregular, não natural. Dizendo assim, e é o que nós temos visto ao longo destes dias. Ao longo destes
deste tempo, o que tem passado no mundo. Então nós temos que ter a nossa firmeza em Deus, num Deus inabalável. Porque com Deus jamais seremos abalados, ainda que tudo ao nosso redor esteja mal. Ainda que tudo o que nós vejamos parece que vai de mal a pior. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. E não no que nós vemos. Porque este mundo fala-nos que agora tu podes ser uma coisa, a seguir podes ser outra. Este mundo quer introduzir uma linguagem, uma doutrina que não é de Deus. E por todos os meios eles estão tentando introduzir isso. Então, tu tens que manter o teu foco em Deus. Num Deus inabalável. Tens que pôr a tua firmeza em Deus. Então, quando tu confias em Deus, tu estás firme naquilo que tu és, naquilo que tu crês. Amém? E não andas como a cana agitada pelo vento, que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Não, tu estás firme. Amém? Então nós temos que estar firmes. Temos que ter as nossas tacas bem firmes no reino de Deus. Amém? Então muitas pessoas são como a lua, vivem de fases. Mudam de opinião, de emprego, de relacionamentos, já não se firmam em nada e sem estabilidade alguma. Neste mundo, as pessoas mudam constantemente de opinião para o que lhes der mais jeito. E o resultado de tudo isso está no aumento dos vícios e doenças emocionais e psicológicas. Cada vez mais pessoas são controladas pelo álcool, drogas ou medicamentos. Muitas precisam de tomar remédios para dormir e depois para ter disposição para ficarem acordadas. Irmão, isto é o que esta sociedade vive. Esta sociedade desnorteada, desprovida de propósito, desprovida de confiança em Deus. E, irmão, cada vez mais esta sociedade está-se a mover e a pôr-se e a posicionar-se para tirar Deus da equação. Mas, irmão, quando tu tiras Deus da equação, quando tiramos Deus da nossa vida, nós perdemos a confiança. Nós perdemos quem somos. Perdemos a nossa identidade. A nossa identidade tem que estar em Cristo. Nós não temos que ir buscar identidade a nenhum lado. Amém? E o que nós temos visto ao longo destes dias, ao longo destas semanas, tem sido o que esta sociedade é. O que nós vimos lá em França, nos Jogos Olímpicos, foi algo que não faz parte do que Deus tem para o povo dele. Aquilo é algo completamente mau. Amém? Algo que não é bom, algo que não é de Deus. E é isso que esta sociedade está a viver. Uma sociedade sem identidade, uma sociedade que hoje és aquilo, amanhã és o outro. E nós temos que ter a nossa confiança em Deus. Porque quando não temos a nossa confiança em Deus, isso vai nos levar a estar tristes. A não estar firmes nele. Então, um estudo recente revelou que, por exemplo, no nosso país, a curva da felicidade está em U. Ou seja, as crianças e os mais idosos são os mais felizes. Todos os restos vivem na infelicidade. A maior parte da sua vida. Mas aquele que conhece a presença de Deus e vive tem firmeza nele. Amém? Então, não fomos chamados para viver como a onda do mar, mas para vivermos com a nossa vida firmada na rocha que é Jesus. Em Jesus nós encontramos estabilidade, firmeza e confiança. Então, irmão, ponha a sua confiança em Deus. Ponha a sua confiança em Cristo. Confie nele. Amém? Quantos estão a entender nesta manhã? Amém?
Então, podemos firmar-nos na verdade da sua palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a própria verdade. Não precisamos mais de viver enganados pelo mundo, com medo e insegurança, mas podemos encontrar nele a nossa força e manter-nos firmes, mesmo no meio das tempestades. Então, o reino de Deus é inabalável. Então, se nós estamos com Cristo, se Cristo é a verdade e a vida e Ele vai trazer um reino inabalável, nós não nos podemos deixar abalar, porque, como diz lá, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Então, se nós estamos com Deus, a nossa vida não pode ser abalada. Nós não podemos ser abalados. Se a nossa confiança está posta em Deus, a tua fé, a tua vida não pode ser abalada. Amém? Então, nós temos que estar firmes nele. Então, embora a ansiedade seja o mal do século, Jesus já previa isto e deu a sua receita como especialista, baseado na confiança em Deus, superior a tudo o que vivemos. Então, a nossa confiança em Deus é superior a tudo o que nós vivemos. E a receita que Deus nos deu pode nos tratar dos males desta sociedade, da ansiedade, do stress que se vive. Amém? Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, nem a vida é mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andais, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Então, a receita de Deus está em buscarmos primeiro o reino de Deus e não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados. Já lá, há 2000 anos atrás, já Jesus falou sobre a ansiedade. Então, e neste século é o grande mal, é andarmos ansiosos, não estarmos firmes naquilo que Deus pôs nas nossas vidas. Mas Deus diz para nós confiarmos nele, para buscarmos primeiro o seu reino. E o seu reino é um reino inabalável. Jesus veio trazer a esta terra um reino inabalável. Jesus, quando veio a esta terra, primeiro que tudo, também nos veio salvar. Pois bem, mas primeiro que tudo, Ele veio trazer o reino de Deus a esta terra. Ele veio estabelecer o reino de Deus neste lugar. E então o seu reino é um reino inabalável. Então, se nós vivermos no seu reino, se nós aceitamos o seu reino, se nós temos a nossa confiança posta em Deus, em Cristo Jesus, nós vivemos num reino inabalável. Então, se o reino de Deus é inabalável, nós estamos firmes nele, a nossa vida está firme nele. Ainda que tudo ao nosso redor pareça que está a desmoronar-se, nós estamos firmes em Cristo. Amém? Então, quando confiamos em Deus, sabemos que embora que tudo
ser abalado, o nosso Deus é mais forte e a nossa fé se fortalece. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável e com reverência. Então, se estamos recebendo um reino mais ou menos, se estamos confiando num Deus que amanhã está a dormir e hoje faz. Não. A Bíblia diz um reino inabalável. Então o Deus a que tu serves é rei de um reino inabalável. E foi esse reino que Jesus veio trazer e implantar nesta terra. Foi um reino inabalável. Foi esse reino, foi isso que Jesus trouxe a esta terra. Trouxe-te salvação e trouxe-te um reino inabalável. E Ele quer que tu compartas desse reino com Ele. Amém? Então a tua confiança, a minha confiança tem que estar posta em Deus para que a nossa vida possa estar firme na estaca que é Jesus. E não estejamos como a cana agitada pelo vento. Que amanhã é, e depois já não é, e depois já é. Não, a nossa vida tem que estar firme. Tem que estar firme em Deus. Amém? Então, quando confio em Deus, tenho firmeza. Diga comigo, eu estou firme, pois eu confio em Deus. Amém? Então nós temos que estar firmes num reino inabalável. Temos que estar firmes em Deus, porque o reino inabalável está com Cristo, está com Deus. Amém? Quinto ponto, gratidão. Nós temos que ser gratos por tudo o que Ele tem feito por nós. Por todas as obras que Ele faz por nós. Versículo 8 do Salmo 46 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então, contemplai as obras do Senhor. O salmista demonstra tanta confiança em Deus que convida as pessoas para viver o que Deus está a fazer. Contemplai as obras do Senhor. Por isso, precisamos de reconhecer o poder de Deus e testemunhar das suas maravilhas nas nossas vidas. Isso é ser grato por tudo o que o Senhor já fez por nós. Ser ingrato é algo natural do ser humano. O ser humano é ingrato por tudo. É tão ingrato, que nós estamos no verão, queremos frio. Estamos no inverno, queremos calor. Estamos no outono, estamos fartos porque de manhã está calor, à noite está sol. Está sol não, à tarde está calor. De manhã está frio, à tarde está calor. Na primavera, não sei. O ser humano é ingrato por natureza. O ser humano pode fazer o melhor para uma pessoa e ela ainda assim ser ingrata. Então, por natureza, o ser humano é ingrato. Mas nós temos que aprender a gratidão com Deus. Então as pessoas esquecem-se dos benefícios que receberam, mas lembram-se de cada detalhe que faltou. Lembram-se de tudo. Isto foi bom aqui, mas faltou isto. Ou seja, foi tudo muito bom, mas só vão buscar os podres. E acabam por esquecer do quão bom foi aquilo. Às vezes vamos de férias e até descansamos. Mas aconteceu lá algumas coisinhas lá pelo meio. Sim, eu fui de férias, mas isto. E depois acabamos por tirar o quão de bênção foi aquele tempo de descanso e vamos buscar só os podres. Porque o ser humano dentro de si mesmo é ingrato. Quantos estão a entender nesta manhã? Então, se esperarmos reconhecimento do que fazemos, ficamos frustrados e desanimados. A gratidão é uma característica da confiança em Deus,
Porque quem tem esta convicção sempre se lembra de tudo o que Deus faz na sua vida. Então nós temos que ser gratos por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele vai fazer. Nós temos que agradecer por o que Ele já fez na nossa vida e agradecer de antemão por aquilo que Ele vai fazer. Temos que, Pai, te agradeço pela cura que Tu já me deste. Pai, te agradeço pelas finanças que Tu já me deste. Pai, te agradeço pelo negócio que Tu já me deste. Pai, te agradeço pela família. Pai, te agradeço pela cura, te agradeço pelos amigos, te agradeço pelo que já fizeste lá atrás, por já me teres curado. Tens que ser grato, tens que agradecer a Deus em todo o tempo. Amém? Podemos reconhecer as inúmeras maravilhas que Deus... Podemos reconhecer as inúmeras maravilhas ao ponto de que se os contasse excedem os grãos da areia, contaria, sem mais chegar ao fim. Salmo 139. E se contasse os grãos, e se contasse excedem os grãos de areia, contaria, sem mais chegar ao fim. Se nós contássemos as bênçãos que Deus já nos deu ao longo da nossa vida, nós perderíamos todo o nosso tempo a contar. Porque seria como aos grãos da areia. As vezes que Deus já te livrou, as vezes que Deus te livrou da morte, te livrou da enfermidade, te livrou do ladrão, de qualquer coisa. É infinita. Não há maneira de contar as bênçãos infinitas que Deus já te deu. Mas há uma que nunca te deves esquecer. Deus deu-te a salvação. Então, Deus é infinitamente bom contigo. E nós não conseguimos ser gratos. Fogo, o ser humano... Nós temos que aprender a ser gratos. A ser gratos com Deus, a ser gratos uns com os outros. Irmão, vamos ser gratos uns com os outros também. Quando nós temos a gratidão, quando nós temos uma cultura de gratidão instalada dentro de nós, nós vamos ser gratos com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso amigo por aquilo que ele fez. Porque se nós não temos essa cultura de gratidão, basta uma coisinha que o nosso amigo faz, um vizinho, um familiar faz, e nós já o cortamos da nossa vida. Já não queremos saber mais dele. Nós temos que ser gratos por aquilo que nos fizeram, por aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Nós temos que viver uma vida de gratidão. Temos que levar uma vida agradecida. De gratidão. Amém? Temos que ser gratos para com Deus, com tudo o que Deus fez e fará. Amém? 6º ponto. Paz. Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Versículo 9. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e ele despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, o salmista descreve este verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas. Deus é a nossa paz. Então, Deus, em Salmos, diz que põe termo à guerra. E nós podemos ver que Ele venceu a batalha. Mas Ele não só venceu a batalha, Ele destruiu as armas. Porquê? Porque jamais iriam ser precisas. Então, Ele é a nossa paz garantida. Deus é a nossa paz. Ele não faz somente com que ganhemos as batalhas, mas Ele já confirmou e garantiu a nossa vitória. Ele já garantiu a tua vitória. Ele já garantiu que tu tenhas a vitória, que tu tenhas paz na tua vida. Amém? Então, podemos usar as armas espirituais à autoridade que Deus nos deu, pois sabemos que há poder no seu nome.
Por isso, não precisamos andar ansiosos nem preocupados, mas devemos apresentar a Deus os nossos pedidos e as nossas cargas. Com Deus podemos desfrutar da sua paz, que é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. Com Deus tu podes desfrutar de uma paz eterna, de uma paz que permanece. Amém? Então, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Deus nos deixou a paz. Deus nos deixou a paz. Quando tu confias em Deus, tu tens paz. Amém? Então tu tens que ter a confiança em Deus. Tens que ter a confiança em Deus, no Deus que põe fim à guerra, que põe fim às batalhas na tua vida. Amém? Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estejais ansiosos. Vamos ler aqui pelo projetor. Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então a paz que Deus te dá excede todo o entendimento. Então Deus te dá uma paz duradoura. Se tu tens a tua confiança, se tu tens a tua confiança posta nele, ele te dá uma paz duradoura. Amém? Então não temos que andar ansiosos por nada, porque ele nos provê tudo. Ele nos provê a paz, Ele nos provê a alegria, Ele nos provê refúgio. Amém? Então não temos que andar ansiosos por coisa alguma, porque o teu Deus é um Deus de paz. Então se tu confias nele, se tu pões a tua confiança nele, Deus te dará paz. Amém? Então quem confia em Deus tem paz em seu coração. Então diz comigo: a minha confiança está colocada em Deus. Por isso, tenho paz. Então, irmão, ponha a sua confiança em Deus. Se você está com falta de paz, se na sua vida não há tranquilidade, há ansiedade, ponha a sua confiança em Deus. Porque Ele é um Deus de paz. Ele é o Deus, é o único Deus que pode trazer paz à tua vida. Amém? Versículo 7. Versículo 7 não, peço desculpa. Ponto número 7. Tranquilidade. Quando confiamos em Deus, nós temos tranquilidade. Isto é o sétimo e o último ponto. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O psicólogo Augusto Cury ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, segundo ele, o mundo moderno está sobrecarregado, tem sobrecarregado a nossa mente de informações, de maneira que o nosso pensamento é mais acelerado que o normal. Então, no mundo em que tu vives, a informação chega até ti de uma maneira como nunca chegou. Irmão, antigamente até que uma notícia chegasse a Portugal demoraria anos. Hoje basta abrir o teu telemóvel que a notícia está em segundos à tua frente. Começou uma guerra na Ucrânia, começou uma guerra em Israel, tu soubeste na hora em que começou. Antes, talvez duraria meses para essa notícia chegar a Portugal. Agora não. Os meios de comunicação e esta sociedade está cada vez mais
rápida. E isso faz com que o teu pensamento se acelere, com que a tua mente esteja acelerada. E isso traz problemas psicológicos e psíquicos e doenças à tua mente. Isso gera várias doenças psíquicas e emocionais, além de sintomas como a falta de concentração e insónia. Amém? Não amém? É assim que este mundo vive. É assim que esta sociedade está a viver. Então, se nós nos focamos no que o mundo nos traz, no que o mundo nos dá constantemente, que é informação negativa, informação negativa, informação negativa. Aconteceu aquilo, aconteceu o outro. Houve 30 acidentes, houve 200 pessoas que morreram. Há uma enfermidade, agora há mais aquilo, há mais o outro. Nós vamos viver ansiosos. A nossa mente está sempre ocupada com o que está a acontecer. Porque nós estamos, em vez de estarmos cheios da palavra de Deus, cheios de coisas boas, cheios de coisas da nossa família, dos nossos filhos, do que está a acontecer ao nosso redor, nós estamos preocupados com o que está a acontecer a 300 km de distância, a 500 km de distância. E que possivelmente nem te vai fazer dano algum no teu dia a dia. Não vai acontecer nada. Então, não podemos deixar que o nosso consciente, a nossa mente se envolva com essas coisas do mundo. Amém? Então, o ser humano não foi criado para viver sob constante pressão como nos dias atuais. E somos alertados por Deus que não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, ou um côvado à nossa estatura. Então não te preocupes, não andes ansioso por o que acontece lá fora, porque o que está a acontecer no Algarve, porque o que está a acontecer em Espanha, porque o que está a acontecer em França, porque o que está a acontecer em Paris. Não fiques preocupado. Eu sei, muitas das coisas que temos vistos são sinais dos tempos, mas mesmo assim não vamos ficar preocupados. Porque sabemos que temos um Deus de paz, temos um Deus que nos cuida, um Deus que nos guarda. Então não vamos andar ansiosos com o que está a acontecer. Não vamos andar ansiosos com a crise, com a inflação, porque hoje está mais caro, amanhã está mais barato. Vamos pôr a nossa confiança em Deus e viver tranquilos, porque Ele sempre nos vai prover, sempre vai trazer pão para a tua mesa. Porque quando nós confiamos nele, quando nós pomos a nossa confiança nele, Ele nos vai sustentar. Deus te sustenta. Então, vive tranquilo. Não vivas ansioso. O grupo pode ir subindo. Não vivas ansioso. Vive tranquilo. Na paz de Deus. Vive refugiado em Deus. Amém? Então, quando confiamos em Deus, sabemos que passaremos por problemas e tempestades, mas temos um Deus que é muito maior e que pode apenas, com uma palavra, trazer a bonança. Procura acalmar o seu coração em oração na presença de Deus para receber esta tranquilidade que só Deus pode dar. Só Deus te pode dar essa tranquilidade. Só Deus te pode dar paz. Só Deus te pode dar o verdadeiro refúgio, o verdadeiro lugar secreto nas tribulações. Então, quem confia em Deus tem tranquilidade. Diga comigo, tenho tranquilidade. Porque confio em Deus. Então, nós temos que viver tranquilos, não podemos viver ansiosos, porque nós temos a nossa confiança em Deus. Nós temos que pôr a nossa confiança em Deus. Toda a nossa vida tem que estar depositada aos pés de Cristo. Toda a nossa vida tem que estar depositada em Deus, em Cristo. Amém? Então, conclusão. Confie em Deus. Põe a tua confiança em Deus. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis desesperam. Então, para aprender a confiar mais em Deus, é preciso, primeiro, buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Então, em todo o tempo, nós temos que buscar o nosso refúgio em Deus. Amém?
Segundo, não temer, sabendo que não estamos sozinhos. Tu não estás sozinho. A tua confiança está em Cristo. Por isso não tens nada que temer. Amém? Terceiro, buscar a alegria do Senhor que nos fortalece. Tens que buscar a alegria de Deus. A alegria do Senhor te fortalece. Tens que procurar a alegria em Deus. Amém? Tens que estar firme na rocha que é Jesus. Ser grato por tudo o que Deus fez em nossas vidas. Sentir a paz que vem de Deus ao nosso coração. Ficar tranquilo e descansado no Senhor. Então, nós temos que confiar em Deus. E só quando confiamos em Deus, só quando temos Deus na nossa vida, nós temos paz, somos alegres, somos tranquilos.